Continue, Moisés, por favor. Bem baixinho. Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Boa noite a todos. Para a glória do Senhor, mais um dia, mais um culto, mais um domingo. Mais uma ceia do Senhor. Motivo de alegria. Amanhã, você pode se assentar, queridos, em nome de Jesus. Deixa eu aqui. Hoje nós temos muita coisa para fazer, irmãos. Nós temos hoje. Bom, que frio, hein? Misericórdia. Ainda bem que vai embora terça-feira, segundo os meteorologistas, né? Terça-feira já começa a esquentar de novo. Tem mais amanhã ainda para passar frio. Passei o frio o dia inteiro hoje. Acordei 4h30 da manhã, gelado, o dia inteiro passando frio. Mas Deus é bom. Amém? Queridos, deixa eu dar os avisos aqui rapidamente. Terça-feira, irmãos, nós temos oração aqui na igreja às 20 horas. Amém? Venha para a igreja orar. Os jovens estavam vindo, mas agora voltando às aulas, né? Fica mais difícil, está uma bênção. Estamos sempre aí, bastante jovens orando, isso é bom. Mas os irmãos podem vir. Então venha terça-feira às 20 horas para nós orarmos ao Senhor, porque precisamos, a igreja necessita, eu necessito. Eu tenho certeza que você também. Quinta-feira, irmãos, quem prega nessa quinta-feira é o Luiz, né, Luiz? Não? Já preguei essa quinta agora. Ouviu? Aí já é a segunda quinta, né? Bem perdido. Então é o Milton, o evangelista Milton. Prega nessa quinta-feira, a partir das 20 horas. Venha para a igreja, quinta-feira agora foi uma bênção. Venha para a igreja, irmãos, aprender a palavra, ouvir a palavra do Senhor é sempre bom. E domingo, pela manhã às 9 horas, eu sei que está frio, mas venha. Escola Bíblica Dominical. E à noite, o culto público às 19 horas. Hoje nós temos ainda, irmãos, ceia do Senhor. E temos também os aniversariantes do mês de julho, né? Para nós comemorarmos aí, cantarmos parabéns e um bolo. E eu tenho que pregar a palavra do Senhor também, né? Que é o mais importante. Então, por isso que eu estou correndo, porque Deus gerou uma palavra no meu coração essa semana, meus irmãos. E só que era uma palavra, é um tema muito importante para a igreja. E é um tema difícil de ser falado, de ser explicado, porque entra aqui questões teológicas, mas é importante os irmãos entenderem do que eu quero falar nesta noite. Então, por isso que eu pedi um pouco mais de tempo, para tentar, através do Espírito Santo, a gente conseguir entender aqui algumas situações. Abra sua Bíblia comigo, irmãos, por gentileza. Quero agradecer também, o Luiz já falou aqui, mas eu quero agradecer a cada irmão que trouxe aí o alimento. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe o seu trabalho, que Deus abençoe o teu salário, que Deus abençoe a sua família, que nunca falte o alimento sobre o teu lar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Abriu aí a Bíblia comigo em 1 João, primeira epístola de João. Não é o Evangelho de João, mas sim a epístola. Lá no finalzinho da Bíblia, quase chegando em Apocalipse já, você vai encontrar aí a primeira epístola de João, a primeira carta que João escreveu para a igreja. Eu quero, nessa noite, o título dessa mensagem é Vivendo como filhos de Deus. Vivendo como filhos de Deus. Acharam aí 1 João capítulo 3? Nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas
mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. E todo aquele que pratica o pecado, transgride a lei que de fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. E todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama seu irmão. Amém? Então o título da mensagem é Vivendo como Filhos de Deus. Irmãos, preparando essa palavra, eu li algo interessante. O FBI, a Polícia Federal Norte-Americana, eles têm um sistema de reconhecimento de falsificação de documentos. Quem já viu aqui um filme aqui com aquele ator bem feio, um cara feio, bem feio lá, chamado Leonardo DiCaprio, né? Então, aquele cara feio lá fez um filme chamado Eu Sou Mais Bonito que Ele. Mentira. Se eu não me achar bonito, vai me achar, irmão, né? Minha mãe, também. Então, ele fez um filme chamado Prenda-me Se For Capaz. Esse filme é baseado numa história real. Ele era um cara voltado para o mal, e ele falsificava algumas coisas, cheques, dinheiro, chegou a falsificar um certificado de medicina de Harvard. Passou na prova. Ele entrou como professor de medicina numa faculdade. É muito interessante isso, depois você assiste. Mas eu estou fazendo tudo isso para falar que aquele filme é verdadeiro, é real. E depois que ele foi preso, ele cumpriu a prisão. Quando ele é solto, o FBI contrata ele para trabalhar no setor de identificação de falsificação. De tão bom que o cara é. E então, existe realmente esse setor de identificação de falsificação, de documentos, de dinheiro, de tudo que você possa imaginar. Queridos, preste atenção no que eu vou dizer aqui. O interessante é que às vezes nós achamos que para eu ficar um perito, vamos supor que eu fosse ficar um perito em falsificação de um documento. Então eu tenho que ficar pegando um monte de documento falso para poder identificar os documentos quando está falso, não é isso? Mas não, é o contrário. Para que ele identifique o que é falso, ele precisa conhecer muito bem o que é verdadeiro. Então quando você conhece muito bem o que é verdadeiro, fica fácil você identificar o que é falso. Porque você conhece o que é verdadeiro. E hoje, irmãos, não diferente do que o apóstolo João estava vivendo, nós precisamos conhecer muito bem o nosso Deus, o verdadeiro Deus, o verdadeiro Evangelho, a palavra pura, a palavra verdadeira. Porque quando eu conheço essa palavra, eu não sou enganado. Quando surge o falso, eu logo lembro do
verdadeiro. Opa, eu conheço o verdadeiro, então esse aqui é falso. Mas quando eu não conheço o verdadeiro, qualquer coisa me serve. Quando você não conhece uma nota de dinheiro, você pega uma nota falsa. Eu mesmo não sei identificar uma nota de verdadeira. Eu sei que existem alguns sistemas de identificação do nosso dinheiro, do nosso real. Mas eu não sei. Se eu pegar uma nota, muitas vezes eu posso ser enganado. Por quê? Porque eu não tenho o conhecimento. Então, meu irmão, o que eu quero logo trazer aqui é que eu preciso conhecer o verdadeiro Deus. Eu preciso conhecer o verdadeiro Evangelho. Não o Evangelho que querem me colocar, não o Deus que querem me apresentar, o Deus da Bíblia, o Evangelho da Palavra. Não, meu Deus, você não precisa conhecer o Deus do pastor Sérgio. Não, você tem que conhecer o Deus da Bíblia. Porque quando você conhecer Ele, pode vir o pastor Sérgio, pode vir o pastor Milton, pode vir o pastor da onde for. Quando ele falar algo que não é verdadeiro, você fala, não, isso não é verdadeiro, eu conheço o verdadeiro. Você não vai ser enganado. Porque, irmão, desde muito cedo, Satanás, o diabo, ele introduziu na igreja falsos mestres, falsos doutores, e que tentam enganar a igreja. Por isso que o apóstolo aqui, ele diz aqui, ó, não permita que ninguém vos engane. Não permita que ninguém vos engane. Porque o apóstolo João estava enfrentando aqui um adversário, uma falsa ideia de Deus, uma falsa ideia. Irmão, pela misericórdia, prestem atenção. É difícil que eu quero, através da palavra de Deus, levar o conhecimento para a igreja. Não se distraia. O apóstolo João, ele estava enfrentando algo difícil. Ele estava enfrentando um ataque, um bombardeio de falsos mestres dentro da igreja. Isso eu estou dizendo no primeiro século da igreja. Essa epístola aqui foi escrita provavelmente entre o ano 85 e 90 depois de Cristo. Ou seja, Cristo havia acabado de subir aos céus e já tinha lá falsos ensinadores tentando enganar. Eles não estavam fora da igreja, eles estavam dentro da igreja. Eles não eram de uma outra coisa, não, eles estavam dentro da igreja. Mas eles não conheciam o verdadeiro Deus. Eles não sabiam. Então, e isso não é um privilégio somente do apóstolo João. Mais de um terço do Novo Testamento, tirando os 4 evangelhos que apresentam a vida de Cristo, as outras 23 cartas, epístolas e livros que foram escritos, um terço desses livros, irmão, mais de um terço, ou seja, de 23, 24 livros, 12, 15, eles tratam fundamentalmente de defender o evangelho verdadeiro, de rebater mentiras de Deus, de Cristo, do evangelho, da igreja. Para os irmãos terem uma ideia, vocês já leram a epístola de Judas no capítulo 2? Quem leu o capítulo 2 de Judas, levanta a mão. Então bem de Bíblia, porque não existe o capítulo 2 de Judas. Judas só tem um capítulo. Mas se alguém levantasse a mão, ia atacar a Bíblia. Irmãos, Judas era irmão de Jesus. E Judas, quando ele começa a escrever a epístola, ele queria falar sobre algo tão importante. Ele queria falar sobre a salvação. Ele queria dizer da visão dele como irmão de Jesus, que antes não tinha salvação, que não aceitou Jesus em vida, mas após a morte ele reconhece Jesus como Senhor, como Deus. Então ele queria falar daquilo que Deus fez na vida dele. Mas quando chega no verso 3 ele fala, mas existe algo mais importante para eu falar, e é sobre os falsos mestres, os falsos profetas.
Então Judas começa a falar sobre isso. Olha como é importante. Então João estava enfrentando isso. Ele estava enfrentando aqui na quinta-feira, o Luiz até falou um pouquinho sobre isso. Era uma heresia chamada agnosticismo. A palavra agnosticismo vem do grego e ela significa conhecimento, busca do conhecimento. Porque essas pessoas que eram cristãs, mas que viviam ainda dessa forma, com esse pensamento, eles entendiam que o corpo humano, ele é uma prisão para a alma, para o espírito do homem. E que o homem ele só consegue se libertar do seu corpo, da prisão, através da busca do conhecimento. E quando eles têm esse pensamento, então eles acreditam que o espírito é bom, mas que o corpo, que a matéria é má. E a matéria sendo má, então, eles não precisavam viver uma vida que agradasse a Deus, se abnegando do pecado, rejeitando as coisas ruins. Eles poderiam viver de qualquer forma e ainda assim alcançar a salvação. E eles introduziram isso dentro da igreja. Enquanto os apóstolos estavam dizendo, não, você precisa se converter, você precisa largar esses seus vícios, você precisa largar este mal que está em você. Esses já diziam, não precisa. O que você precisa é crescer no conhecimento. E você crescer no conhecimento, o corpo não tem problema, porque a matéria é má. Fazendo isso, estou tentando reduzir tudo isso. Fazendo isso, eles estavam negando a Cristo como homem. Eles negavam Cristo como homem. Eles diziam que Cristo não veio em carne humana a essa terra, mas ele veio com uma aparência humana, mas ele não era homem, sendo que a Bíblia nos declara que ele era 100% homem e 100% Deus. Por isso, quando você vai ler a Epístola de João, aqui está escrito, no capítulo 4, por aí, está escrito assim: aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne é do diabo. Aí você pode falar, mas o que isso tem a ver? Agora você está entendendo por que tem a ver. Porque naquela época eles diziam que Cristo não tinha vindo em carne. Irmão, isto é algo absurdo e que destrói o Evangelho. Porque o que nos salva é isso. O primeiro Adão pecou, entrou o pecado no mundo. E o último Adão, que é Cristo, veio como homem, como eu e você. Ele sofreu o que eu sofro, ele viveu o que eu vivo. Ele sabe a angústia que está no meu coração, porque ele passou por essa angústia. Ele sabe o que é pecado, porque ele foi tentado. Ele sabe o que é tentação, mas ele não pecou. Então quando você ora, Jesus sabe o que você passa, porque ele passou. Quando você sente uma angústia, ele também sentiu. Quando você chora, ele também chorou, porque ele era homem. Quando você sente medo, ele também sentiu medo. Então isso é negar a natureza humana de Cristo. É a mesma coisa que negar que ele existiu. Então era algo grave, e que João estava dizendo, não. Aquele que nega que Jesus veio em carne, esse não foi salvo, não conhece, não vive. Aí você pode falar, mas pastor, eu creio que Jesus veio em carne. Sim, irmão, mas o que eu quero dizer é que você precisa conhecer tudo. Você precisa ter conhecimento de Cristo, de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque quando eu entendo quem é Deus, quando eu entendo quem é Cristo, quando eu entendo, quando a minha mente é aberta, revelada a palavra de Deus pelo Espírito Santo sobre mim, sobre nós, sobre o homem, quando o homem tem o entendimento de quem é Deus, de quem é o Espírito Santo, de quem é Jesus, meu irmão, a sua vida transforma. Aleluia! Há uma transformação. Quando você consegue compreender o amor de Deus pela tua vida, meu irmão, você consegue adorar a Deus com mais facilidade. Aleluia! Quando nós entendemos o sacrifício de Cristo na cruz, quando nós entendemos isso, entendemos mesmo, irmão, nós adoramos a Deus com mais profundidade, com mais alma, com mais desejo. Nós ansiamos por Deus. Quando o homem tem um entendimento, irmão, não é participar de uma igreja, não é participar de um culto, não é participar, não,
os cultos viraram qualquer coisa menos culto para Deus. Por quê? Porque as pessoas não conhecem quem é Deus, não sabem por que vem à igreja, não sabem a razão de estar aqui, não conhecem, não sabem, como o apóstolo Paulo fala, não conhecem as profundezas das riquezas do conhecimento de Deus, meu irmão. Não conhecem as riquezas das profundezas do conhecimento de Deus. Por isso que muitos cultos, para que haja alguma coisa, virou entretenimento, virou show, virou qualquer coisa, porque as pessoas não entendem que elas estão diante de um Deus vivo e poderoso e maravilhoso, e que ama a nossa vida, e somente por isso já é digno de louvor e de adoração. Ele não precisa fazer nada na minha vida, Ele não precisa, meu irmão, me dar nada. Ele não precisa me dar bens materiais, não, Ele não precisa. Ele não precisa me curar de enfermidade, não, Ele não me precisa. Somente por aquilo que eu sei quem Ele é, já é o suficiente para eu adorar o nome dEle. Aleluia. O simples fato de eu entender quem Ele é e o que Ele fez por mim, já é o suficiente para eu adorar o nome dEle. Já é o suficiente para eu glorificar o nome dEle. É por isso que os cultos não tem mais entrega, derramamento de lágrimas, de choro, de quebrantamento. Sabe por quê? Porque esquecemos, ou então não entendemos quem Ele é. Vou escrever aqui, ó. A diferença entre o verdadeiro cristão e o falso cristão é que o verdadeiro cristão conhece a Deus. O falso cristão, ele pode falar de Deus, ele pode participar de atividades religiosas, mas ele não conhece verdadeiramente a Deus. A pessoa que é nascida de Deus pela fé em Cristo Jesus, ele conhece profundamente o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e isso o leva a viver uma vida de adoração e de obediência a Deus. E o apóstolo João escreveu nessa epístola, capítulo 3 ao verso 1 ao verso de número 10, ele vai citar aqui, eu tirei aqui três razões porque você, porque a igreja precisa viver uma vida como filho de Deus, que agrade a Deus. O primeiro ponto é esse: eu preciso viver uma vida como filho de Deus e que agrada a Deus, porque o Pai me ama. Porque o Pai me ama. Leia comigo o verso 1. Olha como o apóstolo João escreve para a igreja. Verso 1. Ele está chamando a atenção da igreja. Ele está querendo mostrar isso para a igreja. Ele escreve dizendo assim: vejam, observem, entendam, conheçam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Ele está dizendo para a igreja, olha, presta atenção, entendam, vejam, ele está chamando a atenção, vejam, entendam, compreendam que Deus nos ama de uma forma gloriosa. Aleluia! Essa palavra, irmãos, no grego original, ela dá um entendimento quando ele fala assim, olha, vejam quão grande, esse quão grande, como é grande, no original dá um entendimento de uma coisa fora do comum. Sabe quando você conhece uma pessoa que ela extrapola todos os limites de qualquer referência de uma pessoa que você possa ter? Qual é a expressão que nós usamos? Esta pessoa é de outro planeta. Ele não é daqui, né? As mulheres aí têm uns bons maridos,
Meu marido é de outro planeta. Ele não é como os outros homens. Ele não é como eu vejo aí fora. Ele é diferente. Ele não é daqui. E é isso que João está dizendo para a igreja. Olha, o amor de Deus, vocês ainda não conheceram. Porque o amor que vocês conhecem, o amor de Deus é maior. É superior. É muito maior do que esse que você entende. É esse sentido que João está querendo dizer. Olha como é grande. Não é grande de tamanho, porque o amor de Deus, ele não aumenta e nem diminui para a nossa vida, irmão. Ele é o mesmo. Mas é que é um amor diferente. É um amor que você não vai encontrar em lugar nenhum. Sabe qual é o amor mais gostoso que tem no mundo? É o amor de mãe. Sabe o amor de Deus? É melhor do que esse. O amor de Deus pelo ser humano é maior do que o amor de mãe. Se é que nós podemos ter uma referência ao amor de mãe. Tanto que o próprio Deus escreve na sua palavra: ainda que uma mãe, olha só, Deus fala assim, ainda que uma mãe esqueça do seu filho, que ela ainda amamenta, eu todavia não esquecerei de vós, diz o Senhor. Aleluia. Ele pega uma maior referência de amor e diz: ainda que isso possa acontecer, eu não esqueço de vocês, porque eu amo vocês. O princípio da salvação, irmão, é o amor de Deus. Sabe por quê? Porque nós não merecemos o amor de Deus. Nós não merecemos o amor de Deus. Eu não mereço o amor de Deus. Deus, quando Adão peca, Deus poderia ter destruído tudo ali. Poderia, num estalo de dedo, ter acabado. Poderia ter feito um novo casal, não poderia, ele é Deus. Poderia ter feito tudo de novo, mas ele não fez, sabe por quê? Porque ele ama o ser humano. E ao invés de destruir, ele falou: eu vou resgatá-los. Eu vou trazê-los de novo para a minha presença. Eu vou me reconciliar com eles. Porque quem se reconciliou com Deus não é nós, não é Deus que reconciliou com nós. Nós ofendemos a Deus e Ele nos chamou. Ele nos escolheu, irmão. Se você está aqui hoje e é salvo em Cristo Jesus, não é porque você é bom, não. Não é porque eu sou bom, não, porque não existe bom aqui, não. É porque Ele me amou. É porque Ele me amou, meu irmão. E o simples fato de eu entender que Ele me amou já é motivo para eu viver uma vida que adore ao nome do Senhor. Muitos podem não me amar, mas Ele me amou. Você pode sofrer rejeição, irmão, de pai, de mãe, de filho, de tio, de padrinho, de sei lá o quê. Você pode ser rejeitado por qualquer um, mas Deus não te rejeitou. Ele não rejeita ninguém. Nem o mais vil pecador, irmão. Nem o mais vil dos homens Ele rejeita. Ele diz: eu não rejeitarei um coração contrito e um espírito quebrantado. Sabe o que é isso, irmão? É amor, irmão. É amor. É o amor de Deus, é o princípio da salvação, meu irmão. Ele me amou, meu irmão. Eu era um lixo. Eu estava no lixo, eu era um lixo, mas Ele me amou. Glória a Deus, aleluia. Ele me amou. Por isso o apóstolo João começa a dizer: olha, vejam quão grande é esse amor. Esse amor é diferente. E João sabia que era amargo, porque ele era conhecido como o apóstolo do amor. Mas sabe, antes dele ser um apóstolo do amor, sabe o que ele era? Filho do trovão. Era o filho do trovão. Jesus chamou ele: você é filho do trovão. Ou seja, ele era esquentado, nervoso, vingativo. Mas quando ele conheceu o amor de Deus, quando ele conheceu o amor de Cristo, ele se transformou no apóstolo do amor. Por isso ele está dizendo: olha que amor grande, que pegou eu, apóstolo João, que um dia entrou numa cidade, e só porque as pessoas não me ouviram, eu cheguei para Jesus e falei: Senhor, vamos orar para que caia fogo do céu e mate todas essas pessoas. O apóstolo Jesus falou isso. Mas agora, irmão, ele estava conhecendo
conhecido quem era Deus. Ele havia conhecido, e agora ele sabia quem era Deus, como era o amor de Deus, porque ele falou: eu, aquele homem miserável lá atrás, ele me amou, ele morreu por mim, eu vi, porque João estava lá, irmão, quando todo mundo fugiu, no dia do Getsemane, quando todo mundo fugiu, João estava lá, quando todo mundo estava fugindo, João estava nos pés de Jesus, ele estava vendo: esse é o verdadeiro amor, e é por mim, meu irmão. Esse é o primeiro ponto, irmão, porque Deus nos ama. E quando Ele nos ama, olha só o que Ele faz conosco. Verso primeiro ainda. Nós vamos encontrar nesse verso primeiro o que Deus fez por nós. Olha aí, ó. Ele diz aí, ó: olhem, vejam como é grande o amor do Pai, que o Pai nos concedeu. Que nós fôssemos o que, irmão? Chamados de filhos de Deus. O que de fato somos. Meu irmão, o amor de Deus é tão grande que Ele pega um pecador como eu, como muitos, e transforma ele em filho de Deus. Filho de Deus. Não é todo ser humano que é filho de Deus. É somente aqueles que conheceram o amor do Pai. Só esses são filhos de Deus. Todo mundo é criação de Deus, é criatura de Deus, mas filho de Deus é aquele que tem nele a natureza de Deus. Porque eu tenho minha filha. Humanamente falando, fisicamente falando, a minha filha, ela tem a minha natureza biológica. Por isso que você olha e fala: meu Deus do céu, puxa, olha como que ela faz, olha o que ela fala, olha como que ela é. Minha filha, quando ela fica nervosa, ela faz, ela enruga a testa. Eu olho e falo: meu Deus do céu, ela puxou de mim isso. Enruga a testa. Sabe isso que significa, irmão? Quando Deus declara que nós somos o filho dele, Ele está dizendo assim: ó, eu coloquei em você a minha natureza. Você é o espelho de Deus. Você é filho de Deus. Você é filho.